proposta hoje é conversar com vocês sobre as emissões de gases de efeito estufa no plano local de governo, nos municípios, e no caso brasileiro, especificamente. De toda forma, nós temos que comentar de início sobre a gravidade da crise climática, como ela se impõe hoje, né? A crise climática ela não é mais uma expectativa, ela é uma realidade, ela já chegou, né? Os cientistas deixam isso bem claro. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima, o IPCC, a sigla vem do nome em inglês, ele foi criado em 1988 e vem analisando com centenas de cientistas, os melhores cientistas, os mais experientes no tema clima, vem analisando isso, então, há muito tempo, e acabam de publicar uma série de relatórios que nós chamamos de sexta série, AR6 do IPCC, mostrando a gravidade da situação atual em relação ao aumento de temperatura, mudanças da dinâmica do clima em razão do aumento da temperatura e uma série de desastres na prática relacionados à potencialização dos eventos extremos por causa dessas mudanças todas, né? Então, na que nós chamamos era do antropoceno, né? O nome foi usado principalmente a partir da década de 90, a partir de publicação de um prêmio Nobel de Química, Paul Crutzen. E o que quer dizer a era do antropoceno? É um nome para designar o homem está alterando o ritmo da Terra, ele está modificando, né? E isso hoje é constatado cientificamente com números. Do 1,09 graus centígrados de aumento de temperatura que ocorreu desde da era pré-industrial, 1,07 são causados pelo homem, segundo os dados, os relatórios mais recentes do IPCC. Os últimos 50 anos, considerando de 1970 até perto de 2020, foi o período em que a Terra mais esquentou. A velocidade do aquecimento global está muito grande e a concentração dos principais gases de efeito estufa ela está num patamar praticamente jamais visto na história mesmo, né, na história humana. Então, a situação é bastante grave e nós temos que tomar medidas urgentes. Isso em todos os países, né? Todos mesmo, sejam os maiores emissores, que têm mais contas a prestar, sejam aqueles que emitem menos, e dentro de cada país, em todas as esferas de governo, no caso brasileiro, envolvendo ações envolvendo o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, que é o nosso principal tema. O relatório do IPCC mais recente, da sexta série de relatórios, ele deixou claro que a humanidade precisa reduzir suas emissões em quase a metade até 2030, isso é amanhã em termos de história, né? Amanhã. E também zerar as emissões líquidas na contabilidade do que do que você emite de gás de efeito estufa e o que você sequestra de carbono, né? Na contabilidade do valor líquido, precisa haver uma neutralização, o resultado tem que ser zero até 2050. Então, isso se a gente quiser ter alguma chance, né, de cumprir o que está previsto nas negociações do clima, principalmente hoje no Acordo de Paris, que estabeleceu a questão da meta máxima de 1,5 graus, considerando os níveis pré-industriais, né? A gente já aumentou 1,09, a meta é 1,5 graus, mas se todos os países que são signatários do Acordo de Paris, 196 países,
Se todos cumprirem as suas promessas nos documentos nacionais que foram enviadas ao secretariado da convenção, se todos fizerem aquilo que prometeram e não estão fazendo, mesmo assim, a previsão dos cientistas é que a elevação da temperatura irá bem acima de 1,5 grau e rápido, né? Então, é uma situação de crise climática que é acompanhada por outras crises, né? De crise de biodiversidade, as questões estão associadas, né? E de crise geral de gestão das atividades humanas em decorrência de eventos extremos cada vez mais frequentes, né? Então, o quadro é complexo e tem que ser assumido numa perspectiva de nós sabemos o que está ocorrendo e nós temos que nos mexer para fazer todas as medidas possíveis para que se reduzam as emissões e também todas as medidas possíveis no sentido de adaptação às mudanças climáticas, que é um fator que muitas vezes é esquecido. Aqui no Brasil, a adaptação as ações governamentais, as ações dos setores econômicos voltadas à adaptação às mudanças climáticas, elas estão numa velocidade, numa intensidade bem aquém do que deveriam estar, né? O Brasil tem um quadro próprio em termos de emissões, um quadro bem que existe em alguns países com características mais com florestas sendo desmatadas, mas o Brasil tem um quadro de emissões que pouca gente, na verdade, conhece, a não ser quem trabalha especificamente com política climática. 46% das nossas emissões de gases de efeito estufa são decorrentes do setor que a gente chama mudança de uso da terra e florestas, isso é essencialmente desmatamento. Então, quase metade das nossas emissões tem relação com desmatamento. E isso traz a necessidade de o país focar com muita atenção as políticas voltadas ao controle do desflorestamento. E isso, nesse quadro, a Amazônia tem uma importância muito grande, é um problema do país como um todo, mas a Amazônia tem um papel enorme nesses números negativos, o desflorestamento da Amazônia, o desmatamento da Amazônia, né? Então, nós temos 46% das nossas emissões, de alguma forma, ligadas à questão do desmatamento. 27% de nossas emissões são derivadas do agronegócio, das atividades do agronegócio. E aí a pecuária com a emissão de metano, né, com o arroto do boi, né, que o pessoal acha que é brincadeira de ambientalista e não é, né? A pecuária responde aí nesses 27% por um valor considerável. Depois nós temos na área de energia 18% das emissões brasileiras, isso pega a parte de transportes também. A maior parte dos países mais industrializados tem problema mais na área de energia, né? Se nós pegarmos o maior emissor de gás de efeito estufa no mundo hoje, a China, né? Ela é a primeira e depois vem os Estados Unidos. A China tem uma dependência muito grande de produção de energia com carvão mineral, né? Assim como a Índia também tem, Rússia, né? Então, os Estados Unidos também tem a questão energética como uma questão central na questão nas suas emissões, no conjunto de suas emissões, mas o Brasil tem na parte de energia 18%. O problema em energia é que nós estamos piorando, né? Nós estamos cada vez mais contratando térmicas, né, para emissão de energia elétrica. No lugar de ir para frente, nós estamos indo para trás. O Brasil tem um histórico de uma participação grande no setor de energias renováveis, né? E tem um potencial gigante nesse campo, em termos de solar e eólica e outras fontes. Então, assim, mas no lugar da gente caminhar para frente, a gente está caminhando para trás, inclusive com o governo federal, por lei, dando subsídios à energia elétrica de carvão mineral,
que é uma fonte que nós não dependemos, nem 3% da nossa geração de energia elétrica depende de carvão mineral. E nosso carvão mineral, em geral, ele é altamente poluidor e tem baixo poder calorífero, então ele não deveria, nós não precisamos do carvão. E no final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei dando subsídios para carvão mineral em Santa Catarina, para geração elétrica derivada de carvão mineral em Santa Catarina, até 2040. Todos nós que pagamos contas de luz estamos subsidiando carvão mineral. Então, assim, a situação em energia ela é mais confortável que grande parte dos países, mas nós estamos num quadro preocupante de retrocesso nessa situação de quanto a energia renovável representa na nossa matriz energética, na nossa matriz elétrica. Nós temos, além então, 46% mudança de uso da terra, 27% agropecuária, 18% energia, 5% processos industriais e 4% resíduos. Esse é o quadro das nossas emissões. E quando nós vamos descer para a escala municipal, cada município vai, conforme as suas características, conforme a sua economia, conforme do que o município vive, né, das suas características naturais, ele vai ter diferenças bastante grandes em relação à participação desses setores, né? Mudança de uso da terra, agropecuária, energia, processos industriais e resíduos. É interessante falar que se nós pegarmos os 10 municípios que mais emitem gás de efeito estufa no Brasil, os 10 maiores emissores, 8 deles vão estar na Amazônia e vão estar como grandes emissores por causa do desmatamento, né? Porque no nosso quadro de emissões, o desmatamento é fator muito importante. Então, se pegarmos os dados de 2019, nós temos até dados um pouquinho mais atualizados, mas eu vou usar os de 2019, porque é os que eu tenho na cabeça. Esses dados são do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima, o CEG, SEEG, vale a pena entrar para pesquisar a situação de seu município. O SEG, na verdade, tem dados de emissões para o Brasil inteiro, para os estados e para os 5.570 municípios brasileiros. Os dados, eles estão todos públicos, sem qualquer restrição, e inclusive vocês conseguem baixar a base de dados, né, para trabalhar localmente com mais detalhes. Então, é um sistema muito completo, sempre atualizado, e vale a pena entrar para pesquisar a realidade aí de cada parcela do nosso território. E o SEG, nos dados de 2020, de 2021, que citaram os dados municipais de 2019, então o que eu vou falar é a realidade em 2019, apontam Altamira como o município com maior emissão de gás de efeito estufa. Altamira, no Pará, é o maior município brasileiro, não sei se vocês sabem, em termos de território, é gigante. Cabe a alguns países da Europa no município de Altamira. Mas o perfil de emissões em Altamira é derivado todo de mudança de uso da terra. Esse é o coração, né? O segundo município maior emissor em 2019 foi São Félix do Xingu. Se não me engano, em 2020, São Félix passou a Altamira, passou a ser o primeiro. Porto Velho, em 2019, era o terceiro, Lábrea o quarto, e o município de São Paulo, com todas as suas indústrias, com toda a questão de poluição, aparecia em quinto lugar. Depois nós vamos para Pacajá, Novo Progresso e o Rio de Janeiro em oitavo lugar em relação aos dados de 2019. Depois Colniza e Apuí. Significa o quê? Em resumo, gente, dos 10 maiores municípios maiores emissores de gás de efeito estufa no país, São Paulo e Rio de Janeiro, nossos municípios mais populosos, ocupam São Paulo, quinto lugar, Rio de Janeiro, oitavo lugar, e o restante são municípios da Amazônia Legal.
E as soluções que os gestores municipais têm que tomar para essas realidades têm que perceber, têm que considerar as especificidades dessas emissões. Por isso que é importante olhar os dados dos 5.570 municípios. Cada gestor municipal tem que conhecer muito a sua realidade para poder atuar de forma eficaz. Quer dizer, se eu estou em Altamira, tem problemas de transporte público? Lógico que tem, né? Lógico que tem. Né? Nós devemos nos preocupar com mobilidade urbana em Altamira, com certeza. Tá? Isso faz parte do conjunto de problemas que tem reflexo em termos de emissões de gases de efeito estufa e, por consequência, reflexos para as alterações climáticas. Agora, se eu estou no município de Altamira ou no município de São Félix do Xingu, o que eu tenho que enfrentar em primeiro lugar, se eu quiser realmente corrigir a parte de emissões? Eu teria que enfrentar o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, que também gera desmatamento, né? A invasão de terras públicas, que normalmente se associa a desmatamento, as queimadas ilegais, né? Que neste ano de 2022 tem batido todos os recordes na Amazônia, todos. É impressionante, assim, o que está acontecendo agora nos meses de agosto e setembro, em termos de incêndios ilegais na Amazônia. Incêndios ilegais porque você tem que pedir, em princípio, autorização para o uso do fogo, né, nas atividades agrícolas, e isso não ocorre. É um desastre em termos de implementação, de não implementação de legislação, e é uma legislação que, na verdade, vem de 1934. O Código Florestal de 1934 já falava em controle do uso do fogo, a necessidade de pedir autorizações, isso, ou de avisar os vizinhos, né? Mas isso é uma letra morta praticamente no país, infelizmente. O poder público, eu acho, bem mais moroso, bem mais. Ele não tem a atenção necessária com relação à questão das queimadas ilegais, pelo menos é a minha leitura pessoal. Então, nesse quadro todo, um município como São Félix do Xingu ou Altamira, de alguma forma você tem que enfrentar essas questões, né? Não, você não pode esquecer de outros problemas que estão associados à emissão de gases de efeito estufa, mas você tem que ir no coração, né? Temos, nesse ponto, que cair na real, né? Até que ponto o município em si consegue atuar para resolver o problema do desmatamento. Bom, no desmatamento da Amazônia temos uma atuação forte histórica do governo federal, mas todos os órgãos ambientais do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA, que envolve os órgãos federais, estaduais e municipais, deveriam estar atuando. Então, Altamira tem Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que pode multar por desmatamento ilegal, não é só o IBAMA, né? É que na esfera local sempre há receio de reações muito fortes, de uma atuação mais rigorosa dos órgãos ambientais. Tem, inclusive, história real, né? Na história já ocorreu, em Altamira especificamente, assassinato de secretário municipal de meio ambiente. Isso é verdade, tá? É só botarem no Google que vocês vão ver, alguns anos atrás. Então, assim, nessa situação, o que realmente a Prefeitura de Altamira consegue fazer? Bom, eu entendo que, no mínimo, tentar, ela tem que tentar. E ela vai precisar, lógico, de apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do IBAMA, que tem uma atuação forte lá na região, mas o município também não pode ficar parado. Ele também tem que prever, por exemplo, exigir a parte de recuperação, né, de plantios florestais, de recuperação florestal. Quer dizer, você não pode ficar isento e falar isso é coisa do IBAMA, né? Eu presidi o IBAMA entre 2016 e 2018 e a gente sente muito isso. Não que o IBAMA não deva trabalhar na Amazônia, é sua prioridade em termos de controle de crimes ambientais, sempre foi a prioridade do IBAMA, até
pela dificuldade que os órgãos estaduais municipais têm, né? Os órgãos estaduais municipais, eles costumam atuar com mais facilidade em outras regiões do país. De qualquer forma, você não pode ter a expectativa no governo municipal de que a única coisa que você tem para fazer é chamar o IBAMA. O IBAMA hoje tem cerca de 700 fiscais para o país inteiro, já teve mais, já teve o dobro, pelo menos, alguns anos atrás. Precisa ser reestruturado, precisa ter contratação de mais servidores, um novo concurso aí para reforçar a fiscalização em outras áreas, mas não se pode esperar que toda a fiscalização ambiental vá ser feita pelo governo federal num país do tamanho e com as características que o Brasil tem, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Olhar, e isso, nisso os dados do SEG podem ajudar bastante, olhar a realidade do município para planejar o que é necessário para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, esse é um ponto. Tanto o município de Altamira, quanto o estado do Pará, quanto o Brasil, quanto atua nos diferentes territórios, tem que entender essa questão específica, né? E ter não apenas fiscalização, no caso do desmatamento, é muita fiscalização, mas também políticas públicas voltadas, por exemplo, a apoio a atividades produtivas sustentáveis nesses locais, né? Então, se o desmatar decididamente não é o caminho, né? O caminho, no caso da Amazônia, é desenvolvimento regional que pressuponha floresta em pé, né? Floresta em pé, muito uso de ciência e tecnologia, valorização dos produtos regionais, valorização dos saberes das comunidades tradicionais, isso é um pacote aí que tem que ser implementado. Então, não basta atuar, mesmo nesses municípios com forte desmatamento, não basta atuar só no comando e controle. Você tem que ter políticas públicas das diferentes esferas de governo, inclusive a esfera local, para fomento a atividades produtivas sustentáveis, para apoiar quem está na área rural, no caso dos municípios com padrão ligado a desmatamento alto. Se você está num município como São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer um bastante urbanizado, um fator importantíssimo, provavelmente um dos principais, pelo menos acho que em grande parte dos municípios mais urbanizados, é a questão do enfrentamento de forma eficaz da mobilidade urbana, né? Você incentivar o transporte público, mesmo que sejam ônibus ou que não estejam na melhor tecnologia possível em termos de emissões de gás de efeito estufa, só pelo fato de você trabalhar com transporte coletivo, você já melhora as emissões. Quer dizer, você pegar uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, só na troca de um monte de carros por um ônibus ou por um carro do metrô, quanto que cabe de pessoas, né, se locomovendo dentro do ônibus, dentro do vagão do metrô ou do trem urbano, comparativamente com duas pessoas, normalmente não tem muita gente nos carros, circulando loucamente com carros individualizados, né, com automóveis. Então, assim, nas cidades mais urbanizadas, a questão mobilidade urbana é um fator que eu gosto muito de destacar, muito mesmo. Atenção para fazer o planejamento urbano, olhando para a lógica da mobilidade, né? O planejamento da mobilidade urbana, dos transportes públicos, tem que integrar, tem que casar completamente com o planejamento urbano. Isso é muito importante. Nós sabemos fazer isso no Brasil, tem cidades que fazem isso muito bem. Sobre o casamento, mobilidade urbana, planejamento urbano, Curitiba é um exemplo conhecido internacionalmente há muitas décadas, né? E tem várias outras cidades que lidam bem com isso, mas tem cidades que lidam muito mal. E essa questão é uma questão, sim, que impacta diretamente na questão das emissões desses municípios com cidades mais populosas, principalmente. Nós temos que, em geral, independentemente da categoria do município em termos de padrão de emissão, nós temos que nos preocupar com a questão, ou pelo menos da questão das emissões derivadas de energia, que eu falei que são só 18% no quadro geral brasileiro,
mas nós temos que olhar muito hoje para potencializar o uso da energia solar e da energia eólica, né? No plano municipal, há como incentivar bastante, por exemplo, a questão do uso de painéis solares nas residências, né? Nos edifícios. Você tem que, pode incentivar no plano local também, e nisso os especialistas na área de arquitetura e urbanismo podem ser atores importantes. Nós temos que incentivar o uso da questão do conforto ambiental, das soluções baseadas em iluminação e ventilação naturais. Nós temos que incentivar isso nas edificações, nas áreas urbanas. Temos que dar um jeito de socorrer. Nós copiamos, às vezes, edifícios de países que são mais frios, que tem que estar todos, que as pessoas têm que ficar fechadas, fazemos caixas de vidro em regiões nas quais uma janela, uma boa orientação solar resolveriam grande parte do problema do conforto interno das edificações. Então, tem tecnologia para isso, tem conhecimento para isso, tem edifícios gigantes que, se bem projetados, usariam pouca iluminação e ventilação artificiais, né? Então, existe no plano local, eu acredito, um potencial grande de também trabalhar essas questões. Um ponto em cidades que tem que ser intensificado é o uso da arborização urbana. A arborização urbana tem um potencial de resfriamento, né? De funcionar como uma espécie de um ar-condicionado, assim, não muito potente, mas um ar-condicionado que resfria muito a temperatura, na verdade, daqueles ambientes todos. Então, tem um conjunto aí de ações que são aplicáveis a todos os municípios e que ganham muito destaque nos municípios mais populosos do ponto de vista urbano, né? Tudo isso pode ser trabalhado na esfera local de governo, tudo isso, né? Então, assim, é um conjunto de desafios, um cardápio enorme de ferramentas de políticas públicas. Não dá para ficar só esperando o governo federal e o governo estadual, mesmo reconhecendo que esse apoio é relevante. Um ponto que eu gosto de destacar é a questão da adaptação às mudanças climáticas. Acho que no comecinho eu coloquei isso em relevo, né? Os governos locais têm atuado muito menos do que deveriam na questão de trabalhar as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano para conversarem com a adaptação às mudanças climáticas. Só para acho que tentar explicar melhor, detalhar. Eu vou pegar um problema climático que é sério, a questão da elevação do nível do mar, né? Isso é uma realidade. Nos relatórios do IPCC que eu comentei, tem números concretos e a velocidade da elevação do nível do mar, ela está muito alta, né? Então, os países insulares passam a ter problemas enormes, estão sendo literalmente afogados, né? Nas conferências nos encontros anuais da Conferência do Clima, nas COPs, que a gente chama. A última foi em Glasgow e vamos ter agora uma no começo de novembro, começa no dia 6 de novembro, no Egito. Nas COPs, os países insulares assumem um destaque impressionante, porque eles realmente estão sumindo, né? No Brasil, nós não temos exatamente essa situação, mas temos uma população grande na área costeira por questões históricas, com cidades enormes. E aí você pega essas cidades, que sejam de qualquer tamanho, você pega essas cidades e pergunta quantas estão afastando o potencial construtivo maior da linha do mar, da linha de costa, que vai precisar afastar. E precisa afastar hoje, porque o mar vai elevar rapidamente. Então, quantas estão fazendo isso? Quantas têm trabalhos da área costeira? Quantas olham especificamente esse problema ou que trabalham com soluções concretas, por exemplo, o pessoal que trabalha, que costuma atuar com o que a gente chama de soluções baseadas na natureza, destaca muito na área costeira o potencial que tem a recuperação de mangues.
o replantio, a restauração dos mangues. Eles podem funcionar como uma barreira de transição e ajudar muito nesse controle das alterações na região costeira. Quantos estão fazendo isso? Né? Então, é um problema bastante sério. Tem vários, e não é só na área costeira, isso é um exemplo, né? Tem vários municípios que trabalham com planos, com políticas climáticas locais, né? Mas eu considero que a conversa entre o que se planeja em clima, né? Envolvendo mobilidade, envolvendo emissões em geral, envolvendo a parte de energia, o que se planeja em clima conversa pouco no país com o que se planeja em termos de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, que é competência municipal por decorrência expressa da Constituição. Aí o município tem um potencial enorme, é ele o grande legislador de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, por meio do seu plano diretor, né, que é o principal instrumento nessa área por força da Constituição Federal, do artigo 182, mas ele tem uma série de legislações derivadas, alguns municípios botam tudo junto, outros fazem várias leis, né? A lei do parcelamento, a lei de uso e ocupação do solo, né? O Código de Obras, de edificações. Então, assim, toda essa legislação deveria estar pensada para se ajustar à realidade da necessidade de adaptação às mudanças climáticas. E essas legislações municipais, elas são demoradas. Eu vou alterar um plano diretor, acho que vários sabem o quanto que isso é custoso, o quanto que isso envolve de articulação política, de interação com a comunidade, até por imposição da própria Constituição. O plano diretor tem que ser participativo, e o Estatuto da Cidade deixa, que é a principal lei sobre isso, deixa isso muito claro. Né? Então, há uma atuação aí, eu acho, uma lacuna de atuação municipal que tem que ser reforçada. E, por fim, eu acho que nós temos que destacar a questão da necessidade de atuação do poder público municipal na questão da gestão das áreas de risco. Nós temos hoje, na verdade, a lei da defesa civil é de 2012, um sistema mais estruturado de defesa civil. Antes de 2012 era um setor muito frágil do ponto de vista organizacional, mas com a lei da defesa civil de 2012, o país conseguiu, é uma lei bastante elogiada, conseguiu pelo menos ter uma cara, né, de como se articula em termos federativos nesse campo. Mas o município tem muito a contribuir, muito mais do que em geral faz, em termos de mapeamento de áreas de risco, de previsão de áreas em que você não pode deixar a população onde ela está, né? E aí você pode ir lá e pedir para o governo federal me dar aqui alguma coisa do Minha Casa Minha Vida, porque essa população vai despencar na próxima chuva. Né? Tem hora que a população pode ficar lá, onde ela está. É só regularizar e fazer a regularização urbanística, e não apenas fundiária, né? E com os devidos cuidados. Mas cada caso tem que ter uma solução distinta o que a gente chama a cidade legal, né? E o município tem tudo a ver com isso, é o grande ator na parte de regularização urbanística e fundiária em áreas urbanas, mas isso tem que ser feito com o olhar das mudanças climáticas, de possibilidade de eventos cada vez mais de desastre, isso é fato, isso é fato. E o planejamento urbano tem que considerar isso com maior vigor. Assim, eu realmente acho necessário. Eu acho que, em geral, era isso. Eu espero ter cumprido aí a demanda de conversar um pouco aí sobre emissões na esfera local, na esfera municipal. Não é uma abordagem comum, né? Em geral, quando nós falamos em política climática, a gente fala muito na esfera nacional, na escala nacional, mas espero ter lançado pelo menos umas dúvidas e preocupações em cada um de vocês. Muito obrigada.